Olá, meu querido, tudo bem com você? Como é que estão as coisas do lado daí? Do lado de cá, graças a Deus, está tudo bem. Nós estamos na nossa segunda aula de ondulatório, então seja muito bem-vindo. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre a forma de você classificar uma onda, seja pela sua natureza, seja pela sua forma, e vimos também o que eram cristas, o que eram vales e o que era um período de uma onda. Então, vimos bastante coisa, fundamentos, né, iniciais da ondulatória. E hoje nós veremos algumas características de uma onda, o que vai nos levar para algumas formulações novas. Então fica comigo e vamos que vamos. Olha só, aqui no slide do meu lado você consegue ver uma imagem escrito amplitude, né? E você tem aqui uma ondinha. Olha que onda bonita, né? O que é a amplitude de uma onda? A amplitude de uma onda é a distância do ponto de origem da onda até o ponto mais alto ou até o ponto mais baixo. Então, preste atenção. Amplitude não é você medir a distância do ponto mais alto ao ponto mais baixo. É você medir do ponto de origem até o mais alto ou do ponto de origem até o mais baixo. Então, amplitude seria esta parte de cima da onda ou esta parte de baixo da onda. Vamos dar uma olhadinha no desenho aqui, como é que eu mediria a amplitude nesse caso. Olha só, vou pegar uma cor aqui um pouco mais escura, que eu estou com uma cor clara. A amplitude, ela seria a medida daqui até aqui. Isso aqui é a amplitude de uma onda. Ou você poderia medir também daqui até aqui. Então perceba que a fonte está aqui, né? Nossa fonte representada pelo ponto de origem. Fonte sempre é a letra F. A fonte, aquela que produz a onda, ela sempre vai dar uma origem à onda. Então, quando você começa uma onda, você tem um ponto de origem. E esse ponto de origem, ele nos dá esse eixo principal aqui, ó. Tá vendo? Esse eixo principal é o eixo que nós usaremos para analisar as ondas. Então, amplitude é sempre do eixo principal, desse eixo de origem, até o ponto mais alto ou até o ponto mais baixo, até uma crista, até um vale. O que o exercício faz para você errar no vestibular, o que ele te dá como uma pegadinha no vestibular, é que ele te fala o valor daqui até aqui, ó. E aí, quando ele te fala o valor daqui até aqui, ele não está te passando o valor da amplitude, ele está te passando o valor de duas amplitudes. Então, caso o vestibular faça isso, caso ele te dê o valor do ponto mais alto até o ponto mais baixo, de uma crista a um vale, você sabe que ele te forneceu duas amplitudes, então é só dividir esse valor por 2. Por exemplo, se ele te falasse que daqui até aqui o valor era 10 centímetros, você saberia que a amplitude da sua onda seria de 5 centímetros. Tudo bem? Então, ficar sempre atento a isso. A amplitude de uma onda é a distância entre o ponto de origem e uma crista ou o ponto de origem e um vale. Beleza. Bom, cristas e vales. Então, nós vimos na última aula, mas só relembrando, porque a gente está usando bastante esses termos, né? O que é uma crista e o que é um vale? Cara, crista é o ponto mais alto de uma onda e vale é o ponto mais baixo. Então, sempre que você forma uma onda transversal, você tem ali o ponto mais alto, o ponto mais baixo, e fica bem fácil você identificar, então, quem é a crista e quem é o vale, tá bom? Aqui está a teoria, né? Cristas são os extremos superiores e vales são os extremos inferiores. Próximo slide. Comprimento de onda. Cara, comprimento de onda é um dos valores mais importantes que nós medimos aqui em ondulatória. Comprimento de onda ele é dado pela distância entre duas cristas, dois vales ou três nós. Preste atenção no que é um nó. Lembra que eu falei para você que existia aquele eixo que nós usávamos para analisar a onda? Esse eixo aqui, ó. Ih, ficou meio torto o meu eixo, né? Mas deu para você entender. Esse eixo que nós usamos para analisar a onda, ele tem uma característica importante. Toda vez que a onda toca o eixo, nós chamamos isso em física de um nó. Olha só. Então isso aqui são nós. Percebe? Toda vez que a onda toca o eixo, você tem um nó. Então, o que é o comprimento de uma onda? É você medir de uma crista a uma crista, ou seja, do ponto mais alto ao ponto mais alto. Ou você vai medir
um vale, de vale a vale, ou seja, do ponto mais baixo até o ponto mais baixo. Ou você vai medir 3 nós, olha só. 1, 2, 3. Então, esta medida aqui, ó, também seria a medida de um comprimento de onda. Então, você pode escolher, tá? Todas essas medidas aqui terão o mesmo valor. O que o vestibular faz para te confundir, né? O que ele faz para te ludibriar aí é te dar valores picadinhos. Então, por exemplo, ele pode te dar o valor de uma crista até um vale. Se ele te der o valor de uma crista até um vale, ele não te passou o comprimento de uma onda, ele te passou o comprimento de metade de uma onda, meia onda. Então, ficar esperto com isso. O comprimento de uma onda completo é de crista a crista, de vale a vale ou a cada 3 nós, beleza? Período. O que é o período de uma onda? Bom, nós demos uma pincelada nisso na aula passada também, né? Mas período é o tempo necessário para que uma onda percorra um comprimento de onda. Então, basicamente, o que é o comprimento de onda? É ela ir até a crista, descer até o vale e voltar ao ponto de origem. Então, sai do ponto de origem, vai até a crista, desce até o vale, volta ao ponto de origem. Isso é um comprimento de onda. Ou sair de uma crista e ir até uma crista novamente. Ou então, ir de um vale até um vale novamente. Toda vez que ela completa um percurso equivalente a um comprimento de onda, o tempo que ela leva para completar esse percurso é o que nós chamamos em física de período. Então, período é o tempo necessário para que uma onda percorra um comprimento de onda. Ou seja, é o tempo de duração de uma oscilação completa. Será que eu entendi? Então vamos resolver esse exercício juntos aqui, ó. Uma rolha flutua na superfície da água de um lago. Uma onda passa pela rolha e executa então um movimento de sobe e desce, conforme a figura aqui embaixo, né? Olha que esse vestibular é de 96, hein, gente? Então o seu pai estava fazendo esse vestibular aqui e você já está ficando para trás, hein? Ó, se o seu pai fez questões desse modelo e passou lá na faculdade, tu tem que estar melhor que ele. Vamos lá, hein? A ideia é evoluirmos sempre. Qual é o tempo que a rolha leva para ir do ponto mais alto ao ponto mais baixo do seu movimento? Não é qual, desculpa. Ele fala que é o tempo. O tempo que a rolha leva para ir do ponto mais alto ao ponto mais baixo é de 2 segundos. Vamos entender. O que é ir do ponto mais alto ao ponto mais baixo? É vir aqui da crista até um vale. Isso aqui é uma onda completa? De crista até um vale? Não é, né? Uma onda completa seria de crista até uma crista. Então, o valor que ele te forneceu de tempo é o tempo necessário para ela completar isso daqui, ó. Metade de uma onda. Então, se ela leva 2 segundos para fazer metade de uma onda, né, para percorrer metade de uma onda completa, ela levaria mais 2 segundos. Aqui, o que totalizaria, meu Deus, tá difícil falar hoje, totalizaria 4 segundos, né? Aqui ele passou em segundos, eu ia colocar 4t, unidade de tempo, mas ele falou, a unidade de tempo era segundos. Então, 4 segundos para que uma onda completa aconteceria. Então, tá aqui, ó. Tá? Então, ele leva 4 segundos para completar uma onda, né? Então, se ele leva 4 segundos para completar uma onda, este é o período da onda. E aí nós vamos entrar nas fórmulas de frequência. Então, uma das coisas mais importantes na ondulatória é a relação de frequência. Então, qual é a frequência de uma onda? Quantos hertz são? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que frequência pode ser escrita de duas formas, ou utilizando essa formulação aqui, ou essa daqui. Aonde F é a frequência, e é dada em hertz, e T é o período, e é dado em segundos. Então, você pode calcular a frequência através do período, então você calcula o período de uma onda, ou você pode calcular através dessa equação original. O que a equação original nos diz? Então, vamos lá. A equação original nos diz que frequência é o número de ondas sobre o tempo que leva para essas ondas se formarem. Então, exemplo, se você tem 10 ondas completas sendo formada em 100 segundos, 10 dividido por 100 dá 0,1, então a sua frequência seria de 0,1 Hz. Tudo bem?
que faz muito sentido você falar que é 1 sobre período, né? Porque período já é o tempo de uma única onda. Então, uma única onda, né? O número de ondas, uma só. O tempo que leva para formar o tempo de uma única onda é o período. Então, a gente pode escrever assim. Essas duas fórmulas são equivalentes, são fórmulas que representam a mesma coisa, tá? Será que eu entendi? Essa figura mostra partes de duas ondas, a onda 1 e a onda 2, que se propagam na superfície da água de dois reservatórios idênticos. Então você tem dois reservatórios idênticos, de mesmo tamanho, dimensão, volume de água e tudo mais, e você tem duas ondas sendo formadas nesses reservatórios. A primeira é essa daqui. Perceba que ela é mais compridinha, né? Mais larga, mais gordinha. Enquanto a segunda é essa aqui, que ela é mais estreitinha, né? Olha só, são ondas mais magrinhas. A pergunta então é, com base na figura é correto afirmar que a frequência da onda 1 é menor do que a da onda 2 e o comprimento de onda da 1 é maior que o da 2. Bom, vamos verificar então a frequência e o comprimento de onda dessas ondas aqui? Olha só, o comprimento de onda é de crista a crista. Então, nessa onda de cima, isso aqui seria um comprimento de onda, ó, de crista até uma crista. Comprimento da onda 1. Da onda 2, o comprimento de onda seria de uma crista a uma crista também. Então, esse seria o comprimento de onda 2. Quem tem o maior comprimento de onda? Fica fácil de perceber, né? Que a onda 1 tem um comprimento de onda maior que o comprimento de onda da 2. Agora, o que você tem que entender também é que o comprimento de onda e a frequência eles são inversamente proporcionais. Porque se aqui eu tenho um comprimento mais curto, e essa onda é a mesma onda, né? Eu vou conseguir fazer muito mais ondas no mesmo tempo que eu faria as ondas aqui de cima. Então, digamos que aqui embaixo ó, eu consiga fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ondas. Eu consigo fazer 9 ondas. Vou acabar aqui, ó, tá? Daqui até aqui. Então, eu consigo fazer 9 ondas em um tempo, sei lá, de 10 segundos. No caso da de cima, quantas ondas eu conseguiria fazer? 1, 2, 3, 4. Então, enquanto eu faço 4 ondas aqui em cima, aqui embaixo estou conseguindo fazer 9, estou conseguindo fazer 10, né? Então estou conseguindo fazer uma quantidade muito maior. Então, se eu consigo fazer mais ondas, eu tenho uma frequência maior. Então, a frequência da 2 vai ser maior do que a frequência da 1. Então, a frequência 2 é maior do que a frequência 1. Tá? Então, é sempre lembrar disso, que elas são sempre inversamente proporcionais, essas grandezas. Se o comprimento da 1 é maior que o comprimento de onda da 2, automaticamente a frequência da 2 será maior que o comprimento, será maior que a frequência da onda 1. Então, nós temos a maior frequência sendo a onda 2, então vamos para o próximo slide. Então, a frequência da 1 é menor, isso é verdade, é menor mesmo, do que da onda 2. E o comprimento da 1 é maior do que o da 2. Isso é verdade, né? O comprimento de onda da 1 era maior que o comprimento de onda da 2 e, portanto, a frequência da 1 acabava sendo, então, menor que a frequência da 2. Então, a alternativa A era uma alternativa verdadeira, o que é bem raro, né? A letra A ser verdadeira. Questãozinha aí, bem fácil. Então, será que eu entendi? Mais uma questão. A corrente alternada das redes de eletricidade europeias oscila com frequência de 50 ciclos por segundo. Calcule o período desta corrente. Olha, se ela faz 50 ciclos completos em 1 segundo, são 50 ondas em 1 segundo. Lembra que F é igual ao número de ondas sobre o tempo? Então, são 50 ondas em 1 segundo. Logo, isso aqui vai ter 50 Hz. Esta é a frequência, então, da corrente elétrica europeia. 50 Hz. Beleza? Mais um. Para nós finalizarmos nossa aula de hoje. Um conta-gotas situado em uma certa altura acima da superfície de um lago deixa cair sobre ele uma gota d'água a cada 3 segundos. Se as gotas passarem a cair na razão
de uma gota para cada 2 segundos, as ondas produzidas na água terão menor. Então, olha só, a frequência ela está relacionada ao número de ondas que você faz por tempo. Se a cada 3 segundos cai uma gota d'água, você vai estar produzindo uma onda a cada 3 segundos. Se você passa agora a ter uma onda a cada 2 segundos, a sua frequência vai de 1/3 para meio. Então, a sua frequência diminuiu ou ela aumentou? A sua frequência aumentou, não é mesmo? Afinal, 1/2 seria meio, enquanto 1/3 seria 0,3333. Então, eu tive um aumento na frequência. A frequência ficou maior. Beleza, então se a frequência ficou maior, essa frequência é maior do que essa, o que vai ter diminuído? Porque aqui ele pergunta, ó, terão menor. Se a frequência aumenta, o que diminui é o comprimento de onda, porque são grandezas inversamente proporcionais, como nós acabamos de citar, não é mesmo? Então é isso, gente. A nossa aula de hoje ela vai se encerrando por aqui. Espero que eu tenha te ensinado alguma coisa nova, que você tenha aprendido algo novo. E nos vemos na nossa aula número 3 de ondulatória. Eu aguardo vocês lá. Até a próxima. Tchau, tchau.